Eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. O Atlético foi até o Sul, conseguiu um empate diante da equipe do Grêmio em 1-1, porém ficou um gosto amargo do resultado no sul do país. Isso porque o Atlético teve total domínio da partida durante 80 minutos, algumas mudanças do técnico Jorge Sampaoli não surtiram efeito. Aliás, ele conseguiu fazer com que a equipe do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, treinado pelo técnico Renato Portaluppi, conseguisse avançar um pouco mais as suas linhas, e o resultado de empate acabou acontecendo. E aí a gente tem aqui algumas situações para conversar. A primeira delas, a defesa do Atlético, ela não foi testada durante praticamente a partida inteira. E quando o Grêmio finalmente conseguiu estabelecer contato com o goleiro Everson, a bola entrou. Eu não estou falando aqui que a culpa é do Everson, que é culpa do sistema defensivo. Eu estou falando aqui que acontece isso de maneira recorrente. O Atlético tem as suas dificuldades em segurar resultados importantes. O Atlético precisava ter chegado ao Sul e conseguido a vitória. É assim que times campeões fazem. Eu não estou nem falando que o Atlético não será campeão, ainda está na briga. Claro, a distância para o Internacional agora é de 6 pontos, a mesma que era anteriormente com o São Paulo, mas veja o exemplo do Internacional. O Internacional foi até o Morumbi e acabou com o São Paulo. Um 5-1 sem qualquer piedade. E o Atlético foi até São Paulo e perdeu para o São Paulo. Então, falta um pouco de poder de decisão nesse time do Atlético. Falta um pouco de poder de decisão dessa equipe de Jorge Sampaoli. E isso não é de hoje. O Atlético precisa estar mais em cima quando a partida é mais decisiva, ficar mais atentos, brigar por todas as bolas. Eu às vezes sinto essa falta daquele Atlético com gana, aquele Atlético dinâmico para vencer os seus jogos. Ele conseguiu fazer isso muito bem durante um tempo contra o Grêmio, mas acabou deixando a oportunidade escapar. E a oportunidade era de ouro, porque ali você conseguia chegar a uma pontuação mais interessante com um jogo a menos. Agora, não conseguiu o resultado, vai ter que brigar contra uma possível matemática. O Internacional está embalado, ao contrário da equipe do São Paulo, que ainda não jogou a toalha, diga-se de passagem. A equipe do São Paulo tem ainda condições de se recuperar no campeonato, mas o Atlético, com essa questão de não ter mais adversários na briga pelo título ali de forma direta, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não vai conseguir tirar ponto basicamente de ninguém. Ele vai ter que vencer os seus adversários e torcer para que eles, os adversários agora, em relação ao título, tropecem. Então a situação do Atlético não é uma situação fácil, é uma situação complicada, é uma situação que incomoda o torcedor alvinegro, que via assim na esperança de ver aí o seu time brigando pelo título de maneira mais efusiva. Eu não vejo o Atlético brigando ali de maneira real pela conquista do título brasileiro, porque ele sempre tem esse espaço, tem um espaço de pontos ali que sempre atrapalha o Atlético estabelecer contato com quem está à frente. E aí? Qual será a solução? A tabela é mais fácil? Eu não sei se a tabela é mais fácil. Isso é relativo, como eu disse. Às vezes é melhor você ter jogos mais decisivos do ponto de vista de pontuação, mas pelo menos você tem a oportunidade de vencer e tirar ponto de quem briga com você. Então, o Atlético, falando agora um pouco mais do ponto de vista tático e técnico desse jogo contra o Grêmio. O Atlético entrou com 3 zagueiros, uma formação que eu não gosto muito, mas na prática o Atlético estabeleceu uma linha defensiva com 4 nomes, jogando o Arana um pouco mais à frente, às vezes até de ponta esquerda, né? Mas ele atuou muito mais como meia esquerda. Então o Atlético tinha uma linha que deslocava um zagueiro para a lateral e deixava o Guga um pouco mais solto pelo lado direito. Então acabou que o Atlético ele trabalhou da maneira como eu esperava, mas eu não achava que seria com 3
zagueiros, e no caso do Grêmio, o Grêmio entrou com o Tassiano e sentiu muita falta do Maicon. Aliás, o Maicon entrou em campo, a coisa andou de uma maneira muito firme para a equipe do Renato Gaúcho. E assim o Atlético saiu da Arena Grêmio com empate. O empate, que se você for pensar de uma maneira macro, não é ruim, tá? Não é ruim para estar com o Grêmio, mas você tem que vencer jogos assim, até para ganhar ânimo de levar o campeonato adiante. Uma vitória sobre o Grêmio levaria muito a moral do Atlético para a briga do título. E agora não conseguiu. Vamos ver como o Atlético vai desempenhar o seu papel daqui para frente. Para mim falta ao Atlético aquele poder de decisão que você encontra em times que são campeões. E isso é inegável. O Atlético é um time que tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, joga muito ofensivamente, joga bem, a defesa se sustentou até certo ponto, mas quando ela tinha a obrigação de conseguir manter o resultado favorável a eles, eles acabaram acusando o golpe, e assim o Atlético deixa 2 pontos no Sul e não ganha 1 ponto, na minha opinião. Então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima.